O que hoje é a liga mais forte do mundo já foi motivo de piada na Europa e no mundo. Imagine por um momento um tempo em que a Premier League não passava de um sonho distante, onde ninguém ligava para o futebol inglês que de fato era esquecido do mundo. Mas com um enredo surpreendente surge a Premier League, com um começo que ninguém poderia prever e consagra o futebol inglês como uma potência global. De Eric Cantona, a máquina CR7, tudo aqui e agora nesse super vídeo que fizemos para vocês. Afinal, é hora de entrar na caixinha e descobrir como surgiu a Premier League. Eu sou o Vitor Sique e posso te afirmar que esse conteúdo que você vai ver nesse vídeo você não vai encontrar em outro lugar. Foram horas e horas de estudo e trabalho, então já dá aquela força, contribui com um like e bora pro vídeo. Pré-Premier League. Você sabia que antes da Premier League, a primeira divisão do futebol inglês era chamada de Football League? Antes da Premier League ser essa Superliga, existia a Football League. E pra falar a verdade, não era nada mal, mas não tinha o glamour que hoje tem a Premier League, entende? Basicamente havia um grupo de clubes insatisfeitos e uma ideia revolucionária para ela. Para ser mais exato, estamos falando de 1888, meus amigos. Só para você ter noção, nessa época não havia sido fundada a maioria dos principais clubes brasileiros que nós temos hoje. Os clubes naquela ocasião estavam decididos que precisavam de algo novo para o futebol inglês. Aí em 1888 nasce a Football League. Pode acreditar, foi uma revolução. E nessa lista de clubes rebeldes que contribuíram diretamente tínhamos o Aston Villa, o Everton, o Blackburn Rovers e entre outros. Eles estavam lá dando pontapé inicial na transformação que culminaria na nossa tão amada Premier League. A Football League foi estabelecida como a primeira liga de futebol organizada do mundo e ao todo teve nada mais, nada menos do que 97 edições desde sua criação. Seu primeiro campeão foi o Preston North End e curiosamente é o único campeão da antiga liga que nunca jogou a Premier League. Para ser mais exato, atualmente ele está na segundona. Ao todo foram 20 campeões diferentes, com destaque para o Liverpool, detentor de 18 títulos. O Arsenal com 10 títulos vem logo na sequência, o Everton com 9, e o United e Aston Villa com 7 cada um também foram outros destaques da Football League. Pelo campeonato tivemos algumas lendas como Dixie Dean, que atuou pelo Everton e foi um dos maiores artilheiros da história do futebol inglês. O Dixie Dean deixou sua marca nos gramados com um faro de gol implacável. Além dele nós tivemos o Bobby Charlton, também que atuou pelo Manchester United e é um dos ícones do futebol inglês e mundial, porque o Bobby Charlton foi parte fundamental do Manchester United e da seleção inglesa. A sua classe e habilidade nos gramados eram lendárias. E ainda podemos citar o George Best, que atuou também pelo Manchester United, o quinto Beatle, como era conhecido. Ele encantou o mundo com sua genialidade e habilidade única com a bola. Foi uma das figuras mais carismáticas e talentosas do futebol britânico. Além de muitos outros, O futebol inglês, que havia sido precursor ao criar a Primeira Liga Nacional, se via novamente em um momento conturbado. Podemos dizer que os clubes estavam se revoltando contra a estrutura da Football League. Mas o que levou os clubes a se revoltarem? Basicamente, a Football League, embora tenha sido uma inovação, apresentava limitações significativas e podemos dizer que ficou estagnada no tempo. Os clubes estavam insatisfeitos com a falta de flexibilidade nas negociações de direitos televisivos, as restrições financeiras e a distribuição desigual de receitas. Além disso, a estrutura hierárquica limitava a capacidade dos clubes de tomar decisões fundamentais para o seu próprio desenvolvimento. Pausa aí. Te lembra alguma liga? Bora retomar o vídeo. Tendo em vista esses desafios, surgiram clubes visionários como Manchester United, Liverpool e Arsenal que propuseram e buscavam uma liga mais autônoma, onde pudessem ter maior controle sobre suas finanças, decisões estratégicas e, crucialmente, uma parcela mais justa das receitas geradas. A ideia era criar uma competição mais emocionante e competitiva, que pudesse atrair mais espectadores e patrocínios. Eis aí que surge a ideia da Premier League. Premier League, a gênese. Você já parou para pensar como uma simples revolta pode transformar o curso da história do futebol? A revolta dos clubes insatisfeitos que culminou na criação da Premier League foi um divisor de águas. Mas como exatamente essa rebelião transformou a paisagem do futebol inglês? Bora abrir essa caixinha para a gente descobrir. Antes de entrarmos nos detalhes a fundo, precisamos entender como a ideia começou a ganhar força. Imagina a cena, estamos nos anos 90, os estádios estão fervendo e o futebol inglês está no auge da paixão dos torcedores.
No entanto, por trás das cortinas, os clubes estavam tramando algo grande. Eles queriam mais autonomia, mais controle e, claro, uma fatia maior do bolo financeiro. A revolta começou a ganhar força nos corredores dos clubes. As discussões fervilhavam, as ideias se chocavam, mas todos concordavam com uma coisa: a mudança era inevitável. No comecinho dos anos 90, Greg Dyke reuniu representantes dos clubes insatisfeitos para discutir o futuro. Alan Sugar, presidente do Tottenham na época, lembra: estávamos todos cansados das limitações da Football League. Queríamos algo novo, algo que refletisse a paixão e a competitividade do futebol inglês. Os representantes dos clubes insatisfeitos estavam decididos a dar vida à sua visão revolucionária. Em 1991, um acordo histórico foi alcançado. Os clubes, liderados por visionários como Alan Sugar e outros, decidiram formar uma nova liga de futebol independente da Football League. A Premier League estava a caminho de se tornar uma realidade, e os pioneiros da mudança foram Sir Alan Sugar, do Tottenham, um homem de negócios que desempenhou um papel crucial na articulação da revolta. Seu pragmatismo e visão futuristas foram fundamentais. David Dan, do Arsenal, o vice-presidente do Arsenal, desempenhou um papel crucial nas negociações. Sua determinação e habilidades diplomáticas ajudaram a superar muitos obstáculos. E por incrível que pareça, Rick Parry, surpreendentemente, o próprio representante da Football League, Rick Parry, desempenhou um papel crucial na transição para a Premier League, ajudando a encontrar um terreno comum. Chegamos assim ao momento culminante. Com tudo acertado nos bastidores, a temporada de 92 e 93 foi a primeira da Premier League. Mas como ela foi desenvolvida? Anota aí, ó. Inicialmente, a Premier League contava com 22 clubes, uma redução em relação aos 24 da Football League. Os clubes basicamente disputavam 42 partidas cada, somando um total de 462 jogos na temporada. O formato foi projetado para aumentar a competitividade e a emoção. O primeiro campeão foi o Manchester United, comandado por Sir Alex Ferguson. Eles se sagraram como o primeiro campeão da Premier League. A equipe deixou sua marca na história, iniciando uma era de domínio. O Manchester United de Ferguson foi o grande protagonista dessa primeira época, sendo campeão de 6 das 8 primeiras temporadas. Como curiosidade, tivemos o Blackburn Rovers quebrando a hegemonia do United ao vencer a temporada de 94 e 95, comandado pelo técnico Kenny Dalglish. Porém, na temporada seguinte, o United recuperou o título com um time repleto de garotos muito talentosos. Destaque para Ryan Giggs, Beckham, Scholes e entre outros. Além dessas feras citadas, nos primórdios da Premier League tínhamos craques como Eric Cantona, que defendeu o Manchester United e jogou de 92 a 97, o francês que trouxe um charme e classe para os gramados ingleses, né? Sua habilidade única e personalidade ousada o tornaram uma figura icônica na ascensão do Manchester United. Alan Shearer, que defendeu o Blackburn Rovers e o Newcastle United, jogou de 92 a 2006, foi um artilheiro implacável também, que levou o Blackburn Rovers ao título e mais tarde brilhou no Newcastle United. Shearer é o maior goleador da história da Premier League com 260 gols até o momento. E além dessas duas feras, nós tivemos também o Matt Le Tissier, que foi um meio-campista ofensivo excepcional que jogou toda a carreira no Southampton. Sua habilidade de marcar gols de longa distância, dribles envolventes e visão criativa fizeram dele uma figura também icônica para a época. Evidentemente, o nível do futebol havia aumentado, e ao que tudo indicava, a Premier League ganhava cada vez mais força, mas ainda estava atrás das ligas como a italiana e a espanhola. Porém, o palco estava montado para uma era de espetáculo e competição como nunca antes havia se visto na Inglaterra. Chegamos à virada do século, a internacionalização. Virada do século, a internacionalização. Você já parou para pensar em que momento o futebol inglês conquistou o mundo e se tornou um espetáculo global? Na virada do século, a Premier League estava pronta para alçar voos ainda mais altos. Mas como exatamente o cenário do futebol inglês se internacionalizou? Bora descobrir! Os primeiros anos do novo milênio viram a Premier League se consolidar como uma das ligas mais emocionantes e competitivas do planeta. Mas o que tornou a liga tão atraente para além das fronteiras britânicas? Basicamente, nós podemos dizer que foram 3 fatores fundamentais
para o feito. Primeiro, o apelo dos grandes clubes. Os gigantes ingleses como Manchester United, Arsenal, Liverpool e Chelsea continuaram atraindo fãs de todo o mundo. Seus feitos na Premier League e em competições europeias contribuíram para a internacionalização da liga. Segundo, jogadores estrangeiros em destaque. A chegada de astros internacionais trouxe uma nova dimensão ao campeonato. Quem poderia esquecer a influência de Thierry Henry no Arsenal, Cristiano Ronaldo no Manchester United e Didier Drogba no Chelsea? Esses jogadores não apenas brilharam na Inglaterra, mas também elevaram o perfil da liga globalmente. Terceiro, avanços tecnológicos e transmissões. A disseminação das transmissões televisivas e o surgimento da internet permitiram que os fãs ao redor do mundo acompanhassem os jogos com mais facilidade. Os avanços tecnológicos contribuíram para transformar a Premier League em um espetáculo global. O domínio do Manchester United continuou forte durante esse período com o Sir Alex Ferguson, consolidando sua reputação como um dos maiores treinadores da história da Premier League. Dos 10 campeonatos da década, ele faturou 5 para o United. O Arsenal faturou 2 e os outros 3 ficaram com a grande surpresa da década, o Chelsea, que não tinha muita tradição até então. Tivemos grandes nomes desfilando e jogando muito nessa época, como por exemplo o Thierry Henry do Arsenal, o francês que encantou os torcedores com sua velocidade, habilidade e gols espetaculares. Henry é uma lenda do Arsenal e da Premier League. Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, o jovem talento português que se tornou uma sensação em Old Trafford, de certa forma preparando o terreno para sua carreira extraordinária. Ronaldo foi um destaque do United na conquista de 3 títulos consecutivos. Frank Lampard pelo Chelsea, o meio-campista inglês, foi o coração do Chelsea durante a era de sucesso. Sua contribuição para o título e a consistência ao longo dos anos o tornaram uma figura emblemática. Steven Gerrard, Liverpool, capitão do Liverpool, Gerrard foi uma figura central na equipe durante essa década. Sua liderança e habilidades contribuíram para o destaque do Liverpool. E sem se estender muito, a gente pode citar também o Rooney, pelo Manchester United, o jovem talento inglês, que em sua transição para o Manchester United desempenhou um papel crucial nas conquistas do clube e na cena da Premier League. A virada do século marcou não apenas o domínio dos grandes clubes, mas também o início de uma era global para a Premier League. Todos esses fatores foram fundamentais para começar a colocar a Premier League no topo, e a consolidação viria adiante, na década de 2010, a dominância global. A dominância global. Você já imaginou uma liga de futebol que não só conquistou corações britânicos, mas se tornou uma paixão global? Bem, chegamos à década de 2010, onde a Premier League atingiu seu auge de dominância global. Iniciando a década de 2010, a Premier League não era mais apenas uma competição britânica. O advento das transmissões em HD, mídias sociais e aplicativos de streaming permitiu que torcedores de todos os cantos do mundo se conectassem com o espetáculo do futebol inglês. Mas qual foi o papel dessas inovações na expansão global da liga? Primeiramente, as transmissões em alta definição trouxeram uma nova dimensão aos jogos, aproximando os espectadores de toda a ação no campo. A qualidade visual aprimorada cativou audiências globais, criando uma conexão mais íntima com os clubes. Segundo, o uso inteligente das redes sociais pelos clubes e jogadores ajudou a contribuir comunidades online fervorosas. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, a Premier League estava em toda a parte. Os torcedores não apenas assistiam jogos, mas também participavam ativamente das conversas online. Terceiro, as plataformas de streaming trouxeram a Premier League para dispositivos de todo o mundo. Agora, qualquer pessoa com uma conexão à internet podia testemunhar a magia do futebol inglês, aumentando exponencialmente a base de fãs global. Enquanto o alcance global da Premier League se expandia, algumas equipes se destacaram na década de 2010, deixando suas marcas na história. O grande destaque dessa década foi para o até então primo pobre do Manchester United, o Manchester City, que voltou a vencer depois de 44 anos. E olha, foram 4 títulos para os citizenses nesse período. O início da era Pep Guardiola se iniciava também. Outras equipes que venceram foram o Chelsea e o United com 2 títulos cada, o Liverpool e a grande surpresa, o Leicester, com 1 título cada. Pegando o gancho do Leicester, a equipe nos presenteou com um verdadeiro conto de fadas. Já o Manchester City fazendo história com Pep Guardiola e se tornando os Centurions, momentos que ficarão gravados na memória dos torcedores. Desde o conto de fadas do Leicester City até a temporada Centurions do Manchester City, o período foi repleto de histórias cativantes.
Esses momentos não apenas adicionaram camadas à rica história da Premier League, mas também demonstraram a imprevisibilidade e a emoção que tornam a liga tão especial. Nesse período surgiram nomes como os de Sérgio Agüero pelo Manchester City. O artilheiro argentino deixou sua marca com gols espetaculares em momentos decisivos, incluindo o icônico gol do título de 2012. Mohamed Salah pelo Liverpool, a ascensão meteórica do egípcio que transformou em um dos maiores artilheiros da liga, sua habilidade única e consistência o tornaram um ícone. Harry Kane pelo Tottenham, o artilheiro nato do Tottenham, o Kane liderou as tabelas de artilharia e mostrou uma habilidade impressionante dentro da área. Eden Hazard pelo Chelsea, o belga, que encantou os torcedores com sua técnica refinada e jogadas incríveis, contribuiu de forma fundamental para o sucesso do Chelsea na década. Basicamente ficou claro que com a tecnologia, as estrelas e os momentos memoráveis, a Premier League solidificou seu lugar como a liga de futebol mais emocionante e globalmente assistida. A década de 2010 foi sem dúvida uma época de ouro para o futebol inglês, e o palco estava preparado para a próxima fase da evolução da Premier League, a era moderna da Premier League que está apenas começando. Atualidade, sustentabilidade e entretenimento. Já parou para pensar como a Premier League evoluiu para se tornar não apenas uma liga de futebol, mas um exemplo de sustentabilidade e entretenimento inovador? Bora explorar o presente da liga e como ela continua a moldar o cenário esportivo global. Sustentabilidade nos gramados. A revolução verde da Premier League na atualidade, a Premier League não está apenas focada em gols e títulos, mas também em deixar uma pegada verde. Clubes estão adotando práticas sustentáveis, desde a redução de plásticos nos estádios até a implementação de tecnologias ecologicamente corretas. Mas como a Liga está liderando essa revolução verde? Podemos citar aqui 3 exemplos. Com estádios sustentáveis, a construção e renovação de estádios estão incorporando designs eco-friendly, com eficiência energética e uso de materiais recicláveis. Segundo, compromisso com energias renováveis. Os clubes estão adotando fontes de energia limpa, como painéis solares e turbinas eólicas, reduzindo significativamente a pegada de carbono. Terceiro, sensibilização ambiental. Estão havendo iniciativas para conscientizar torcedores sobre práticas sustentáveis, que estão se tornando parte integral das campanhas dos clubes, criando uma comunidade de fãs e, de certa forma, um ecossistema. Alguns exemplos notáveis de tudo isso que eu falei são, por exemplo, o Arsenal com o seu estádio, o Emirates Stadium, onde ele adotou as tecnologias eco-friendly, incluindo painéis solares e sistemas de reciclagens avançados. O Tottenham Hotspur, o novo estádio do Tottenham, por exemplo, foi projetado com eficiência energética e práticas sustentáveis, incluindo a coleta de água da chuva. No Manchester City, a gente tem o Etihad Stadium, que implementou iniciativas para reduzir o consumo de plásticos, promovendo a reciclagem e investindo em energia renovável. Já o Liverpool, no Anfield, está envolvido com os esforços para minimizar os desperdícios com programas de reciclagem e conscientização ambiental. E por fim, vamos citar aqui o Chelsea. O Chelsea está comprometido com a neutralidade de carbono até 2030, implementando práticas sustentáveis em seu estádio e instalações de treinamento. Além de tudo isso que a gente falou de sustentabilidade, tem a parte do entretenimento. A Premier League, na era digital, com a disseminação da tecnologia, não apenas alcançou torcedores ao redor do mundo, mas também transformou a maneira como consumimos futebol. Mas como que a liga se mantém no topo do entretenimento esportivo? Bora conferir. Primeiro, com transmissões inovadoras, a utilização de realidade virtual, transmissões interativas e experiências imersivas estão levando os torcedores para além das arquibancadas. Segundo, interações nas redes sociais, coisa que a gente já falou anteriormente. Clubes e jogadores engajam os fãs por meio de conteúdos exclusivos, interações ao vivo e desafios online, proporcionando uma conexão mais próxima entre as estrelas e seus admiradores. Terceiro, o Fantasy Premier League. O jogo de fantasia da Premier League se tornou uma febre global, envolvendo milhões de fãs que montam seus times e competem em ligas virtuais. Até o atual momento, temos como grande destaque da década nada mais, nada menos do que o papa-títulos Manchester City, do fantástico Pep Guardiola. Até agora eles levaram os 3 campeonatos e estão fortes no páreo do Tetra. Os craques que são destaque dessa época são do City também. Podemos citar o excepcional De Bruyne, ou De Bruninho para os íntimos, que joga demais. Além dele, nós temos o cometa Haaland, que é uma das grandes estrelas da atualidade na competição e global de certa forma, sendo dele inclusive o maior recorde de gols da história na última edição. Podemos concluir que a Premier League de hoje representa muito mais do que um campeonato de futebol.
Ela é um catalisador de mudanças positivas, promovendo sustentabilidade e oferecendo entretenimento de classe mundial. O futuro da liga está nas mãos dos torcedores e na capacidade de se adaptar às demandas em constante evolução do mundo moderno. E assim encerramos nossa jornada pelos capítulos da Premier League, uma história que continua a ser escrita a cada chute, a cada gol e a cada conquista. O espetáculo nunca termina e a Premier League permanece no coração dos apaixonados por futebol em todo o mundo. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Te peço a gentileza de deixar o like no vídeo para ajudar no meu trabalho. Se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse, que, diga-se de passagem, custou algumas horas de sono e trabalho, mas sem dúvidas valeu muito a pena. Valeu, galera, até a próxima!